boa noite a todos. Momento de grande emoção, momento que, confesso, aguardava há alguns anos. Convidado que fui, privilegiado que fui, por receber alguns convites para participar dessa jornada acadêmica que o INSTED tão bem vem produzindo. Eu cumprimento a professora Eva Elise Domingos dos Santos Bunlai, Neca Chaves Bunlai, também o professor Fernando Bunlai. Tivemos já o privilégio de compartilhar uma mesa virtual num outro evento organizado pela Faculdade INSTED e, portanto, registro uma vez mais a minha grande alegria, a minha profunda satisfação por estar aqui presencialmente. Foram nominadas tantas autoridades, tantos amigos que eu não via já há algum tempo, e eu vou pedir permissão para saudar o meu querido amigo, ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, que tem emprestado o brilho de sua inteligência, o esforço de sua competência, com decisões, votos muito bem fundamentados. Quem sabe, se me permitissem aqui a informalidade, Sua Excelência chegou causando lá no Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Amaury, parabéns pela trajetória e pela atuação até agora desenvolvida. Eu não posso também me omitir em cumprimentar a minha querida amiga responsável pelo convite, a juíza Deia, uma amiga querida, uma pessoa extremamente sensível, que tantas contribuições tem prestado ao universo jurídico na pauta da acessibilidade, entre tantas outras. Portanto, sintam-se todos, por gentileza, saudados, abraçados. Eu tenho, sem dúvida, uma profunda emoção e uma grande alegria por estar aqui nesta noite, uma sexta-feira, para falar de um tema que nos afeta a todos em maior ou menor grau. Eu tenho absoluta certeza que, a partir de algumas reflexões que vamos aqui compartilhar, muitos verão situações em que estiveram inseridos e perceberão que o tema da segurança jurídica é transversal, permeia todos os ramos do direito e nos impõe uma série de desafios especialmente a nós, magistrados, que temos essa responsabilidade pela composição dos conflitos. Esse PowerPoint, na verdade, é um roteiro de exposição. Eu não sei se eu estou operando de forma correta. Só um instante, deixa eu pegar aqui o apoio. Sim. Agora sim. Um pouquinho pequena a letra, não sei se estão conseguindo alcançar, mas, fundamentalmente, as ideias que pretendo, neste momento inicial, refletir, compartilhar, dizem respeito ao significado do que vem a ser segurança jurídica. Este valor constitucional que era implícito, embora suas manifestações fossem explícitas na nossa Carta Política de 1988. Se nós questionássemos, e eu costumo fazer isso em sala de aula, onde está a segurança jurídica no texto constitucional de 88, muitos diriam, está lá no artigo 5º, quando preconiza o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada. Eu tenho a impressão que a primeira referência explícita ao princípio da segurança jurídica foi feita na Lei 974 de 99, a Lei do Processo Administrativo, uma lei de 1999, mas uma lei extremamente moderna, em cujo artigo 2º estão presentes diversos princípios, entre eles este da segurança jurídica. Nós poderíamos também referir ao próprio artigo 6º da Constituição, quando alude aos direitos sociais e menciona genericamente a ideia de segurança. Mas qual segurança? A segurança física, a segurança alimentar, a segurança social ou a segurança também a segurança jurídica? A ideia de direito social, segurança, no artigo 6º, parece remeter à noção securitária, seguridade social. Mas nós precisamos ser generosos com essa ideia de segurança porque é algo inerente, imanente à natureza humana, desde as eras mais priscas,
Nós, seres humanos, buscamos segurança, segurança contra as intempéries, contra as ameaças de qualquer ordem, e, portanto, a segurança é algo que nos constitui enquanto seres humanos. O professor Humberto Ávila, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades brasileiras no estudo da teoria da segurança jurídica, estudou na Alemanha, estudou em Harvard, publicou um livro sobre esse tema, com mais de 900 páginas. Todos sabemos que o professor Humberto Ávila é um grande jurista na área do direito tributário, mas estudioso, profundo estudioso do valor segurança jurídica. E nessa tela eu faço ainda algumas referências à própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, uma lei que parece ter uma sigla semelhante a uma marca de chocolate famosa, a Lindby, né? Mas a segurança jurídica vem cada vez mais sendo trabalhada pelo legislador e no ambiente dos tribunais é algo que nós consideramos com muito cuidado. Quando nós avançamos, ou pretendemos avançar, e eu não sei se é a pilha ou se sou eu, há sempre essa dúvida, essa controvérsia, nós poderíamos encontrar algumas notícias. Essa notícia é de 2004. Eu confesso, fui bastante econômico, bastante breve na pesquisa que fiz. Mas quando se fala em segurança jurídica, nós encontramos referências o tempo todo. Eu sou juiz há 31 anos e me lembro, discutindo, acompanhando reformas constitucionais como vice-presidente, foi dito aqui, vice-presidente da Matra, presidente da Matra, da Ana Matra, vice-presidente da MB, vice, alguém poderia se lembrar que eu sou torcedor do Vasco da Gama, mas talvez não seja uma boa recordação, já que há alguns anos o time do coração tem dado tantas tristezas. Por isso, ministro Amaury, nós precisamos estudar a fundo o direito desportivo. O direito esportivo precisa ser bem trabalhado, é preciso reconhecer a importância do desporto como um valor, um patrimônio cultural, um bem jurídico difuso, e que deve ser gerido com muita responsabilidade. Mas essa é uma outra pauta que o ministro Amaury aprecia bastante do direito desportivo. Mas eu voltava aqui ao tema da segurança jurídica para dizer que nós encontramos essa discussão desde quando se propôs, em 92, a PEC 26A, aquela subscrita pelo então deputado Hélio Bicudo, que resultou na emenda constitucional 45 de 2004. A reforma, mais um dos capítulos da reforma do Poder Judiciário. E ali foi discutido amplamente se a súmula impeditiva de recursos, se a súmula com efeito vinculante seriam capazes de romper com o valor constitucional importante da tripartição dos poderes, se nós, magistrados, sobretudo quando estamos nas trincheiras iniciais da jurisdição, constrangidos com decisões sumuladas com força cogente, obrigatória, eficácia erga omnes, estaríamos ali quebrando um dos valores mais caros à cidadania, que seria a garantia de amplo e efetivo acesso à justiça, um acesso que deve ser compreendido não apenas como a possibilidade de propor ações, mas também com a possibilidade de acessar uma ordem jurídica justa, de ter as causas processadas por magistrados vocacionados, competentes, e, sobretudo, que essas reclamações, esses reclamos, sejam respondidos em tempo razoável e com efetividade. A ideia de acesso à justiça transcende a mera propositura de ações perante os órgãos do Poder Judiciário. E nós precisamos ter magistrados qualificados, independentes, e as nossas prerrogativas, não raras vezes confundidas com privilégios, são um dos principais elementos que asseguram essa nossa liberdade de decidir em nome do interesse fundamental do cidadão, em ver as suas posições jurídicas, os seus interesses, os seus direitos bem tutelados. Mas nós poderíamos avançar. Naquele primeiro slide com notícias, um tribunal se recusava a aplicar súmulas do TST. Nós temos mais uma notícia. Esta já é mais recente, 4 anos atrás, posse do ministro Brito Pereira, que já se aposentou. Uma das pautas de sua excelência era o resgate da segurança jurídica, fazer com que este volume absurdo de ações e recursos que chegam ao Poder Judiciário,
seja combatido a partir de uma expressão ou de uma postura, algo antipática para muitos, a partir da disciplina judiciária. O ministro Brito Pereira, nas suas primeiras manifestações, enfatizava a importância de que nós tenhamos um poder judiciário integrado por juízes que compreendem os papéis que devem desempenhar nesta arquitetura institucional que é o poder judiciário. Mas eu chamo a atenção também para decisões, acho que eu errei o slide aqui, decisões ou notícias relativas a decisões de outros segmentos do Poder Judiciário. Professor Humberto, comentávamos sobre essa última notícia, o Superior Tribunal de Justiça, num dos seus julgamentos, a sexta turma do STJ fez ali um apelo, quem sabe até um desabafo, para que um dos maiores tribunais do mundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, seguisse a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deixando de impor regime fechado àqueles que foram presos com pequenas quantidades de drogas, no caso maconha, 6 cigarros de maconha, condenação de 1 ano e 8 meses, e a condenação a um regime fechado. O STJ tem jurisprudência pacífica, e o Tribunal de São Paulo, numa perspectiva punitivista, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, insiste nessas posições, fazendo com que o jurisdicionado tenha que percorrer mais um grau de jurisdição para obter, então, o tratamento isonômico que merece, que deve ser conferido. Temos também aqui, com todas as vênias, uma crítica, talvez, certamente, aliás, exagerada, mas uma crítica que deve ser vista numa perspectiva construtiva. As críticas são sempre muito bem-vindas. Nós que exercemos funções públicas, que gerenciamos interesse público, temos que estar sempre abertos às críticas que buscam nos auxiliar nessa perspectiva de aprimoramento. O ministro Gilmar Mendes tem sido bastante contundente nas intervenções que faz em relação à justiça do trabalho, denunciando aí um estado de coisas que merece uma reflexão mais aprofundada. Nós todos, obviamente, sabemos, especialmente os alunos que estão aqui no nível de pós-graduação, que os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal desempenham vários papéis. Talvez o mais proeminente desses papéis seja a função nomofilática, que se diferencia daquela denominada diquelógica, que assume uma perspectiva, a nomofilática prospectiva. Os tribunais de superposição, os tribunais superiores, os tribunais, quando estão ali no exercício daquela competência extraordinária, estão tutelando a integridade do direito objetivo. É por isso que nós sustentamos, inclusive a partir dos pressupostos recursais intrínsecos de admissibilidade desses recursos de natureza extraordinária, que não há direito subjetivo de acesso aos tribunais superiores e ao Supremo, quando, insisto, no exercício da competência extraordinária. A tutela da integridade do direito objetivo atende primariamente ao interesse do próprio Estado, não o interesse das partes, o interesse subjetivo das partes. As partes têm 2 graus de jurisdição, primeira e segunda instâncias, para discutir amplamente as suas causas, para debater sobre os fatos, para, enfim, que o tribunal, sobretudo de segundo grau, dê a palavra final sobre a existência ou não do direito que se pretende ali reconhecido. A partir daí, quando se interpõe um recurso especial, um recurso extraordinário ou um recurso de revista, surge a luz forte, o farol quase ofuscante do interesse público primário. E por que isso? Porque o Estado tem interesse que a ordem jurídica seja aplicada. O direito é um fenômeno cultural. O direito diz muito sobre as nossas tradições, sobre os nossos valores, sobre o nosso ethos. E por isso nós temos um direito do trabalho que deve ser interpretado e aplicado com o mesmo sentido e alcance de norte a sul, de leste a oeste. Aliás, nós todos sabemos, a redução das desigualdades regionais é um dos objetivos da nossa Carta Política. E o direito cumpre esse papel. Muitos pensam, discutem, refletem sobre o porquê de a América Portuguesa não ter se esfacelado em tantos pequenos países como a América Espanhola. E o direito é um dos fenômenos, ou uma das explicações,
que justifica essa nossa preservação da unidade territorial. Nós temos, desde o alvorecer da República, essa ideia de centralidade, de supremacia do direito federal, da Constituição Federal sobre as constituições estaduais, sobre o direito estadual. Eu sei que eu não estou aqui trazendo novidades, são apenas ideias que buscam encaminhar as reflexões que pretendo compartilhar um pouco mais à frente. Mas, se nós temos na notícia ou na mídia referências múltiplas à segurança jurídica, o que seria então a segurança jurídica? Talvez o autor mais referido entre nós seja o professor Canotilho. Essa definição todos conhecemos, é uma definição que enuncia os elementos constitutivos, conceituais, definidores da segurança jurídica. Fala-se em proteção da confiança e do princípio da segurança jurídica como se fossem duas ideias autônomas e independentes. Essa é uma das questões polêmicas da doutrina. Proteção da confiança e segurança jurídica seriam universos autônomos. Mas há quem sustente, como lembra o professor Canotilho, que a proteção da confiança é um subprincípio, uma derivação da ideia mesma de segurança. E é interessante também avançar a partir da doutrina, eu coletei algumas aqui, algumas referências doutrinárias sobre essa ideia força, que é a segurança jurídica. E é interessante lembrar com o professor Humberto Ávila que a segurança jurídica pode ser trabalhada em 3 níveis, pelo menos em 3 níveis. O primeiro, da cognoscibilidade. Nós todos sabemos que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, enuncia a ideia de reserva legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei. Tudo conforme a lei. Nós também sabemos que a lei traz comandos permissivos, obrigatórios e vedações. São aquilo que o professor Paulo de Barros Carvalho chama de modais deônticos. As normas jurídicas trazem esses 3 níveis de comandos: permissões, vedações, obrigações. Mas o professor Humberto Ávila, falando da cognoscibilidade, diz que o direito deve ser vazado em linguagem clara, compreensível, para que o cidadão comum possa viver a sua liberdade, conhecer o conteúdo, o sentido do enunciado normativo e, a partir daí, eleger caminhos, produzir escolhas no tráfego social e assumir as consequências que delas escolhas decorram. Cognoscibilidade, o direito tem que ser claro. E aí nós poderíamos aqui caminhar para um debate interessante entre princípios e regras, regras como comandos objetivos, condutas claramente perceptíveis, com consequências de igual modo identificadas, em oposição aos princípios, que são ideias abertas, plásticas, de significação indeterminada, mas determinável a partir das premissas, das singularidades de cada fato concreto. Eu não sei se vocês estão gostando da minha fala, mas eu estou achando que eu estou sendo chato. Peço desculpas se estiver sendo chato numa sexta-feira, num horário de happy hour, nós aqui discutindo princípios e regras, critérios de distinção, num curso de pós-graduação. Por isso eu me aventuro, talvez um atrevimento até, dizer a tantas pessoas qualificadas o que estou aqui a referir. Mas o primeiro nível, então, é a cognoscibilidade, conhecer para exercer a liberdade. E o segundo nível? O segundo nível é o da estabilidade. Nós precisamos que o direito tenha valor no presente, que as nossas condutas, escolhas, comportamentos que foram produzidos com base no direito lá de trás tenham valor hoje. O direito tem que ser estável. E, finalmente, a calculabilidade ou a previsibilidade, que é uma dimensão futura. Eu preciso saber hoje, ao produzir, praticar atos jurídicos, quais são ou quais serão as consequências que advirão das eventuais inadimplências, descumprimentos que decorrem daquele negócio jurídico que eu estou celebrando hoje.
E aí eu poderia aqui fazer, quem sabe, um ponto de inflexão, especialmente para os meus amigos, queridos amigos e amigas juízes do trabalho, advogados que atuam na justiça do trabalho. Aliás, está entre nós o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, também aqui os meus cumprimentos. Imaginemos a questão da terceirização. Terceirização, súmula 331, tema altamente bombástico, explosivo, que estava pacificada na nossa súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. De repente, as questões chegam ao Supremo Tribunal Federal, de repente, atividade fim e atividade meio desaparecem, tudo é permitido. De repente, no curso da marcha de centenas de milhares de processos, o ministro Amauri e eu olhamos isso o tempo todo, toda a sessão tem discussão sobre terceirização, milhares de processos, e de repente o TST se vê na contingência de mudar a sua orientação. E os casos passados que foram decididos com base na compreensão jurisprudencial pacífica da época? Como resolver esses impasses que envolvem, por exemplo, a possibilidade ou não de uma condenação decorrente do mero inadimplemento? O tomador de serviços terceirizados, pessoa jurídica de direito público, descumprindo o comando claro da lei de licitações, não fiscaliza se os direitos sociais decorrentes daquele contrato de prestação de serviços estão sendo ou não cumpridos. De quem é a responsabilidade? O Supremo ainda não se posicionou de forma clara e objetiva. Temos mais uma vez um tema em repercussão geral. Mas nós temos milhares, são centenas de milhares de processos de terceirização. Isso gera perplexidade. Se nós mudamos em relação ao ônus da prova, dizendo que o ônus da prova é do trabalhador, ou que o ente público deveria ser instado pelo juiz lá no primeiro grau a trazer a prova, as ações que foram decididas sem essa pressuposição deveriam, este seria o modelo ideal, deveriam voltar ao juiz de primeiro grau para que a causa fosse objeto de uma nova instrução. Isso é segurança jurídica. Mas aí entram dimensões outras da ética, da responsabilidade, em oposição à ética da convicção política judiciária. Imaginem devolver milhares de processos para os órgãos primários de jurisdição, inviabilizando muitos órgãos judiciários. O que eu quero dizer, fundamentalmente, antes de avançar, é que nós vivemos uma guerra, uma verdadeira guerra nos tribunais. Há um excesso absurdo de ações e recursos no TST em especial. Nós começamos o ano com mais de 500 mil processos. Eu, sem nenhuma vaidade, talvez até com uma ponta de vergonha, diria, e eu estou sendo sincero, que esse ano, só eu, resolvi mais de 21 mil processos no TST. Dá para acreditar? Eu acho que o silêncio também é forma, expressão da vontade, quem cala consente, o auditório acredita, né? Dr. Christian, doutora Kelly, bem-vindos. É algo surreal, é algo absolutamente inaceitável. Nós temos um excesso de recorribilidade ao Tribunal Superior do Trabalho, agravo de instrumento é endêmico, há uma pandemia de agravos de instrumento, e o índice de provimento não passa de 10%. Enfim, é um desabafo que eu faço. Mas avancemos, o PowerPoint é mais interessante do que a exposição. Vou tentar aqui, quem sabe, trazer mais algumas ideias, algumas reflexões sobre esse instigante tema do direito jurisprudencial. Fechamos uma primeira parte sobre a ideia de segurança jurídica, mostrando as suas dimensões, mostrando que é um valor constitucional explícito para muitos, implícito para outros, mas um valor constitucional importante, porque nos permite projetar, planejar, viver com segurança, exercendo a nossa liberdade. Por que
os tribunais produzem direito? A jurisprudência é fonte do direito? Durante muito tempo se negou essa evidência óbvia. Juízes, tribunais produzem direito, ainda que seja uma sentença, uma norma jurídica do caso concreto. O processo de produção normativa começa no Poder Legislativo e termina no instante em que a norma é interpretada e aplicada. É um processo complexo, para o qual nós todos devemos buscar qualificação. O que se faz num curso de pós-graduação, que proporciona um nível de reflexão mais sofisticado do que aquele que nos é apresentado nos bancos da graduação. O estudo contínuo é algo essencial. Aliás, eu costumo dizer, professora Neca, que nós, do mundo jurídico, recebemos uma condenação saudável, que é o estudo permanente. Sempre é um dever ético do magistrado, também do advogado, também do membro do Ministério Público. Aliás, doutor Paulo Douglas, também agradeço a sua presença aqui entre nós. Mas percebam que nós temos essa ideia de um poder judiciário produzindo normas como uma ideia ainda nova entre nós. Essa possibilidade de os tribunais produzirem normas jurídicas sempre foi negada com base numa visão clássica conservadora do princípio da tripartição dos poderes. Mas quando nós olhamos para o Brasil, sobretudo o Brasil pós-88, olhamos para o Supremo Tribunal Federal com tantas competências, nós percebemos que juízes produzem direito. E o Código de Processo de 2015 consolidou esse novo sistema de direito jurisprudencial. É algo novo, é algo ainda desafiador. Nós temos no TST questões importantíssimas pendentes de resolução a respeito dessa matéria. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma defesa da minha tese para o ministro Amaury. Essa pauta está marcada para fevereiro, depois eu vou explicar qual é. Mas já foi-se o tempo em que se entendia que o legislador tinha o dom da onisciência, da onipresença, era capaz de regular todas as situações conflituosas da vida. Nós, desde o Código Civil de 16, aprendemos a atuar com os chamados conceitos jurídicos indeterminados. O Código de 2002 traz as cláusulas abertas. Nós temos, e é necessário que tenhamos mesmo, espaços de conformação de conteúdo normativo, justamente porque o legislador não é capaz, é uma impossibilidade lógica, óbvia, evidente, não é capaz de prever e regular todas as situações da vida, uma sociedade cada vez mais complexa que nós estamos vivendo. Mas, neste slide, eu procuro sintetizar todas essas ideias. E vou concluir esse slide com uma reflexão interessante. Qual é o significado do postulado ou do princípio da livre persuasão racional? O que é isso, afinal? Juízes são livres, magistrados têm livre o convencimento. Podem interpretar e decidir como bem entendem. Essa liberdade decisória é um dos atributos da cidadania, fundamental para que o cidadão possa ver os seus direitos, seus interesses, as suas posições jurídicas defendidas, inclusive contra o próprio Estado. Os juízes são o último bastião da cidadania. Isso é fato, não há oposição quanto a essa ideia. Mas não nos esqueçamos de que juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, ministros do Supremo, integram uma arquitetura institucional que, pela lógica, um sistema de jurisdição que se pretende coerente, harmônico e efetivo. Nós todos sabemos que as decisões proferidas por último prevalecem sobre as anteriores. Inclusive serão elas, as últimas, mesmo que confirmando as anteriores pelos mesmos fundamentos, que podem ser alvo de uma ação rescisória. É a última manifestação do judiciário que vale. Portanto, nós precisamos entender que o judiciário, insisto, um sistema de jurisdição, deve se pautar pela lógica da harmonia, da coerência, da eficiência, pelas lógicas. Enfim, e é por isso
que, ao contrário do que muitos colegas sustentam, os juízes não são tão livres assim. É uma liberdade contingenciada. O novo sistema de direito jurisprudencial deixa isso de forma muito clara quando anuncia, lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, que não se considera fundamentada uma decisão que aplica ou que se recusa a aplicar uma tese fixada no julgamento de caso repetitivo ou uma súmula sem apontar a existência de distinção. Nós temos um sistema que constrange os magistrados de todos os graus de jurisdição a aplicar as teses que estão postas nas súmulas vinculantes do Supremo, nas decisões produzidas nas ações de controle concentrado, as súmulas do Supremo e do STJ, as decisões produzidas, as teses e incidentes de resolução de demandas e recursos repetitivos e as orientações dos próprios tribunais. Eu me refiro ao artigo 927 do Código de Processo Civil. O legislador ordinário foi claríssimo quando colocou no artigo 927: juízes e tribunais observarão. O comando é peremptório, observarão. E o parágrafo 1º do 489 do mesmo Código diz que há nulidade absoluta. Sentença, acórdão sem fundamentação é decisão judicial nula. Claro, muitos aqui já estariam a refletir, mas espera aí, professor Nelson Neri Júnior, talvez o maior ícone da resistência a esse novo sistema de direito jurisprudencial. Professor Nelson Neri Júnior, num debate no TRT de Goiás, defendeu com muita veemência que juízes e tribunais não aplicassem esse sistema. E por que isso? Porque a Constituição apenas confere valor obrigatório às súmulas vinculantes do Supremo e às decisões produzidas em controle concentrado de constitucionalidade. Eu, com todas as vênias, eu não concordo com essa ideia. Eu acho que nós que estamos aí nos graus superiores da jurisdição, temos um compromisso maior com o jurisdicionado, com a eficácia e efetividade do sistema, e não há sentido lógico, ético, político, axiológico, enfim, sob qualquer perspectiva, em desafiar decisões dos tribunais superiores e do Supremo, ou do próprio regional, quando não existe uma situação de distinção que legitime esse comportamento. Isso é algo que nós precisamos discutir a fundo. Talvez é a maior pauta que o Código de Processo Civil traz. Eu me lembro, desembargador, que nós, quando tivemos a introdução no artigo 518 do CPC, de 73, da súmula impeditiva de recursos, eu ficava imaginando, se os juízes de primeiro grau, no processamento de recursos ordinários, não admitissem os ordinários, porque a decisão, a sentença estava em conformidade com a súmula 331. A súmula impeditiva de recursos que a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, ofereceu como alternativa à súmula com efeito vinculante. Esse debate sobre terceirização morreria no Tribunal Regional do Trabalho, no agravo de instrumento. Ou, quem sabe, abrindo o recurso ordinário, pudesse ascender ao TST. Mas o que nós observamos no TST é que há um volume enorme de recursos veiculando terceirização e os recursos não são conhecidos. Há um trabalho braçal inócuo, desnecessário, nulo, que consome tempo valioso de todos nós, recursos do próprio Estado e um tempo que mereceria ser investido em questões jurídicas complexas, e nós as temos aos montes, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Mas, então, é importante ter clara essa ideia de que esse sistema de direito jurisprudencial reafirma a natureza sistêmica do poder judiciário. O sistema de direito jurisprudencial do Código de Processo Civil é aplicável, plenamente aplicável à Justiça do Trabalho. Não fosse o que se contém no artigo 15 do CPC, no artigo 769 da CLT, nós temos a Instrução Normativa 39 do próprio TST, que expressamente refere à aplicabilidade deste sistema. Mas o que vem a ser
então, aqui eu já antecipei a fala, né, da inconstitucionalidade do professor Nelson Neri, mas eu preciso retomar embargos declaratórios autoimpostos, né? Só para dizer o seguinte: o professor Nelson Neri diz, como eu mencionei há pouco, que só são vinculantes, segundo a Constituição, súmulas do Supremo vinculantes e decisões de controle concentrado. Um outro grande processualista, gosto muito do professor Alexandre Freitas, Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pondera que subsiste a liberdade decisória do magistrado, mas há um ônus argumentativo muito maior para se contrapor à súmula, a esses outros vetores jurisprudenciais, a esses outros parâmetros decisórios, padrões decisórios, que não esses vinculantes pela própria Constituição. Então, o sistema é válido. E como tudo no direito é passível de interpretação, nós temos uma posição radical contra, uma posição intermediária que confere a esses novos padrões decisórios um ônus argumentativo maior para os magistrados que quiserem desafiar a jurisprudência, e temos a posição mais francamente favorável, que é a que eu defendo, certamente estou equivocado, a conferir, mas é a que eu defendo em nome do interesse do cidadão, do jurisdicionado, num sistema de jurisdição que seja capaz de produzir em tempo razoável respostas substancialmente justas e, sobretudo, efetivas. Aqui eu homenageio um clássico, talvez um grande filósofo, o maior dos filósofos brasileiros, o professor Miguel Reale. Uma passagem algo até poética, que nós estamos falando de segurança, estabilidade, previsibilidade, cognoscibilidade, calculabilidade, proteção da legítima confiança. E o professor Miguel Reale já advertia: segurança demais também não é bom. Nós precisamos ter cautela, porque a vida muda. Isso lembra até Heráclito, né? Aquele filósofo de Éfeso, aquela história da visita ao rio. Ninguém vai ao rio 2 vezes ao mesmo rio, porque o rio já não é o mesmo, a pessoa também já passou por tantas transformações. Uma máxima, a única coisa imutável na vida é a lei de que tudo muda, tudo está sempre mudando. E mesmo os precedentes, as teses, as súmulas, se submetem a esse processo natural de desgaste, de tensão e de superação. O professor Miguel Reale advertia sobre isso. E é uma passagem muito bonita, quando ele chega a dizer que uma segurança absolutamente certa seria uma razão de insegurança, porque é connatural ao homem, único ente dotado de liberdade e de poder de síntese, o impulso para a mudança e a perfectibilidade, o que Camus, sob outro ângulo, denomina espírito de revolta. E é por isso que o próprio sistema traz respostas para corrigir eventuais erros, para ajustar determinadas diretrizes aos novos tempos, mudanças de ordem econômica, social, política, alterações substantivas no direito positivo, seja constitucional, seja infraconstitucional, legitimam, aliás, não apenas legitimam, como de fato impõem a modificação dessas diretrizes do chamado direito jurisprudencial. Nós, inclusive, temos no regimento interno do TST um incidente específico para a adaptabilidade ou adaptação das suas diretrizes. Os colegas que produziram, a comissão que produziu a proposta de regimento interno, foi muito feliz, porque expressamente estabelece essa possibilidade de revisão, de adaptação, de atualização. Mas, quando se fala em sistema de precedentes, nós temos várias manifestações no Código de Processo Civil. Eu selecionei aqui algumas: tutela da evidência, tese fundada em casos repetitivos, súmula vinculante. O juiz pode, desde logo, proferir uma decisão. Decisões de improcedência liminar do pedido, de igual modo. Tudo buscando realizar o valor segurança jurídica, celeridade processual e isonomia. Esses 3 valores. Nos tribunais, a possibilidade de edição de decisões monocráticas, a ruptura da ideia de colegialidade, que já vinha sendo trabalhada na vigência do Código de 73, tudo com o objetivo, insisto, de acelerar as respostas judiciais.
conflito de competência, julgamento de plano pelo relator quando já houver súmula do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do próprio tribunal. Também execuções provisórias com dispensa de caução. Vejam, a elisão, afastamento, a dispensa da remessa oficial quando a questão jurídica debatida já está pacificada. São tantas as manifestações. Talvez aqui o ponto mais relevante que reafirma a força desse sistema, um tema que nos é muito caro, que é o da ação rescisória. A ação rescisória hoje pode ser proposta com fundamento em súmula. Uma súmula mal aplicada ou a recusa à aplicação de uma súmula possibilita a propositura de uma rescisória com fundamento em violação de norma jurídica. O legislador equipara, de forma muito correta e feliz, as súmulas a normas jurídicas. O parágrafo 5º do artigo 966 é claríssimo nesse sentido. Mas é importante também mostrar que a ideia de segurança jurídica se faz presente, inclusive, para desconstituir, rescindir decisões judiciais proferidas de forma antagônica a decisões do Supremo Tribunal Federal. Pouco importa se a decisão do Supremo é anterior ou posterior à decisão que nós estamos considerando. É algo, reconheço, complicado. O juiz hoje decide, não há decisão do Supremo, declara aquela norma inconstitucional ou fixa uma interpretação compatível com o texto constitucional, e daí a algum tempo o Supremo decide em sentido contrário ao que o juiz decidiu numa ação concreta. Isso pode, isso não pode, está no CPC. O legislador expressamente previu essa possibilidade. Há uma força, um esforço muito grande para fazer valer a ideia de unidade do sistema. E aqui o ponto, talvez o ponto que nós, ministra Mauri e eu, deveremos enfrentar. Nós estamos aqui defendendo que as súmulas realizam 3 valores importantes: celeridade, isonomia, segurança jurídica. Nós estamos sustentando que não há liberdade decisória absoluta, mas uma liberdade contingenciada. Eu esqueci de falar que o juiz, quando interpreta e aplica um enunciado normativo, ele tem que olhar, sem dúvida, para os fatos da causa. Os fatos da causa são importantes elementos constitutivos do próprio sentido da norma. Eu não sei se o que eu quero dizer é que o próprio artigo 926 do Código de Processo Civil estabelece que os juízes e tribunais devem considerar os fatos da causa quando produzem enunciados, teses. Os fatos, portanto, são constitutivos do sentido da norma. E é por isso que, para afastar a incidência de um padrão decisório como esses que estão referidos no artigo 927, é preciso ir às decisões precursoras, aos casos concretos considerados e examinar as hipóteses fáticas subjacentes. Só assim será possível, confrontando os fatos, verificar se há ou não há distinção que legitime a não aplicação daquele padrão decisório. Mas o ponto central, e aqui eu tenho um auditório repleto de competentes magistrados, é o seguinte: nós temos, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, um arsenal imenso de súmulas do TST. Com a vigência do novo Código, essas súmulas tornaram-se obrigatórias? As sentenças, acórdãos proferidos sob a vigência do Código de 2015 devem aplicar essas súmulas? Estão submetidas a esse sistema de direito jurisprudencial? Ou apenas as súmulas produzidas na vigência do Código de 2015 estarão ungidas com essa eficácia obrigatória que o artigo 927 estabelece? Os tambores rufam. Esse é o debate que nós estamos travando lá no TST. As súmulas eram persuasórias no sistema anterior. Tornaram-se obrigatórias no sistema atual.
o fato de elas terem sido editadas antes afasta a possibilidade do novo sistema revesti-las dessa força obrigatória? Pergunta difícil, talvez, não? Nós teremos debates? Eu estou vendo que está todo mundo querendo responder. Teremos debates? Ah, então estamos numa aula. Pô. Vamos, eu estou à disposição. Eu acho que o debate, olha, é muito bom debater. Eu acho, inclusive, o ministro Maurício sabe, nós falamos a respeito, o julgamento nas sessões muitas vezes não permitem o debate que nós gostaríamos de travar. O volume de processos em pauta, as limitações de tempo, as intervenções exageradas de alguns colegas acabam antipatizando, ninguém aguenta, né, ouvir a própria voz. Mas é por isso que nós precisamos debater fora dos ambientes oficiais, discutir mesmo. E aqui é o lugar ideal. Debate vertical, radical, no ambiente acadêmico, tudo é permitido. Né? É possível debater, dizer que o TST, o Supremo, erra, né? Data vênia. Nós, né, no TST, temos a prerrogativa de errar por último. Né? Tentamos não fazê-lo, mas se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade, eu agradeceria qualquer intervenção, porque este é o grande debate que nós estaremos travando no próximo semestre no TST. Súmulas persuasivas, antipersuasivas, são obrigatórias? Por favor, doutor.